Negociadores dos Estados Unidos e do Irã podem retomar ainda esta semana as conversas de paz em Islamabad. Torcedores podem pagar mais de $100 pelo trem da New Jersey Train durante a Copa do Mundo. A prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem segue repercutindo na Flórida e a mugshot já foi divulgada pelo governo americano. E a Colômbia anuncia um plano para conter a população de hipopótamos deixados por Pablo Escobar. Tudo isso e muito mais, agora no Brasil News. Boa noite. Negociadores dos Estados Unidos e do Irã podem retomar ainda esta semana as conversas de paz em Islamabad, segundo fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters. Talks to end the war in Iran could resume this week, according to sources who spoke to Reuters on Tuesday. This comes after negotiations collapsed last weekend in Islamabad, prompting Washington to impose a blockade on Iranian ports. Signs that diplomatic engagement might continue helped calm oil markets. They'd like to make a deal very badly, very badly. On Monday, U.S. President Donald Trump said Iran had been in touch with him and wanted to make a deal, but added that he would not sanction any agreement that allowed Tehran to possess a nuclear weapon. Iran will not have a nuclear weapon. And we agreed to a lot of things, but they didn't agree to that. And I think they will agree to it. I'm almost sure of it. Since the United States and Israel began the war on February 28th, Iran effectively shut the Strait of Hormuz to nearly all vessels except its own. In a countermeasure, the U.S. military said it began blocking ship traffic in and out of Iran's ports. On Tuesday, the International Monetary Fund warned that the war in the Middle East is elevating global financial stability risks. IMF chief economist Pierre-Olivier Garancha. So despite major trade disruptions and policy uncertainty, last year ended on an upbeat note. This momentum was expected to carry into 2026, and we were looking to lift up our global growth forecast. Now, war in the Middle East has halted this momentum. A source involved in the U.S.-Iran talks said both countries could return to negotiations as early as the end of this week, and that a proposal had been shared with Washington and Tehran to rescind their delegations. Meanwhile, the ceasefire between the two countries has largely held over its first week, despite sharp rhetoric from both sides. Veja agora um giro de notícias pela região de New York e New Jersey. Em New York, os dois suspeitos pela morte de uma bebê de 7 meses baleada em um carrinho no Brooklyn vão a julgamento esta semana. Um deles afirmou à polícia: "Não fui eu." O crime ligado à violência de gangues também feriu o irmão da vítima. Enquanto isso, a família se despede da criança em um funeral marcado por forte comoção. Um homem de 27 anos foi esfaqueado durante uma tentativa de assalto no metrô de Lower Manhattan. O ataque aconteceu dentro de um trem da linha 4 na estação de Wall Street no início da tarde desta terça-feira. A vítima foi atingida no abdômen e levada ao hospital sem risco de morte. O suspeito fugiu e segue sendo procurado pela polícia de Nova York. Uma mãe de 80 anos e seu filho de 59 anos morreram após um incêndio atingir um apartamento em Crown Heights, no Brooklyn, durante a madrugada. O fogo começou no terceiro andar de um prédio na Kingston Avenue e se espalhou com muita fumaça. As vítimas foram levadas ao hospital, mas não resistiram. Um bombeiro ficou ferido. As causas do incêndio ainda são investigadas. O prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, anunciou o primeiro supermercado público da cidade. O local escolhido é La Marqueta, no Harlem, que será revitalizado com recursos da cidade. A proposta é combater o alto custo dos alimentos e reduzir o domínio das grandes corporações, oferecendo uma alternativa mais acessível para a população da Big Apple.
Cerca de 100 manifestantes foram presos em Nova York após um protesto contra o envio de armas dos Estados Unidos a Israel. O ato reuniu mais de 300 pessoas em frente ao escritório de senadores em Manhattan. Os manifestantes bloquearam ruas e ignoraram ordens da polícia para deixar o local. O protesto aconteceu às vésperas de uma votação no Senado sobre o envio de armamentos para Israel. Em New Jersey, a New Jersey Transit anunciou 347 novos vagões de 2 andares, o Multi-Level 3, que começa a operar ainda este ano. Com um investimento de 3 bilhões de dólares, os trens prometem mais velocidade, conforto, tecnologia moderna e menos atrasos. A renovação é a maior desde 2008, mas passageiros ainda cobram melhorias na confiabilidade do sistema. Um homem morreu após ser atacado por 3 pitbulls em Newark. Segundo a polícia, ele tentou separar uma briga entre os cães, que pertencem a um conhecido. Os animais se voltaram contra a vítima, que conseguiu fugir, mas perdeu a consciência e não resistiu. O caso está sob investigação e ainda não há confirmação sobre possíveis acusações contra o dono dos animais. E uma família em Auckland viveu dias de tensão. Uma ursa e seus 4 filhotes estão morando debaixo da casa há semanas. O que parecia raro virou preocupação. Os animais já causam danos e circulam pela vizinhança. Torcedores podem pagar mais de $100 pelo trem da New Jersey Train durante a Copa do Mundo. O trajeto de apenas 18 milhas entre a Penn Station e o MetLife Stadium hoje custa cerca de $13 ida e volta. Os novos preços ainda não foram confirmados oficialmente, mas geram preocupação entre os fãs do futebol. E o MetLife Stadium em New Jersey vai mudar de nome temporariamente para New York New Jersey Stadium durante a Copa do Mundo de 2026. A decisão segue regras da FIFA que proíbem marcas comerciais nos estádios das competições. O local será palco de vários jogos, incluindo a grande final no dia 19 de julho. A seguir, a prisão do ex-deputado Alexandre Ramagem segue repercutindo na Flórida. E o governo norte-americano divulgou a mugshot e Ramagem já aparece no sistema do ICE. Você merece o melhor na sua mesa. Conheça a Cortes Famous. Carnes e embutidos premium feitos com qualidade, tradição e um sabor que faz toda a diferença. De linguiças artesanais a chorizos defumados, cada produto é preparado com cuidado para transformar seu churrasco, seu almoço ou qualquer momento especial em uma experiência inesquecível. Cortes Famous, sabor autêntico, ingredientes selecionados e a confiança que sua família merece. Experimente hoje mesmo. Um médico foi indiciado por homicídio culposo após a morte de uma paciente durante uma cirurgia na Flórida. A repórter Lorena Gomes tem as informações. As autoridades afirmam que durante um procedimento para remover o baço, o médico Thomas Chaknovsky teria retirado o fígado do paciente por engano. Segundo promotores, ele foi acusado após uma investigação sobre o caso, ocorrido em agosto de 2024. A vítima, um homem de 70 anos do Alabama, sofreu perda massiva de sangue e morreu na mesa de cirurgia. Um grande júri considerou que há provas suficientes para acusar o médico de conduta criminal. Chaknovsky foi preso na segunda-feira em Miramar Beach e foi levado para a cadeia do condado de Walton, onde aguarda uma audiência. E um adolescente de 16 anos foi indiciado como adulto pela morte de uma jovem durante uma viagem de cruzeiro em família no ano passado. Na segunda-feira, o Departamento de Justiça informou que o jovem é acusado de assassinato e abuso sexual agravado contra Anna Kepner, filha do padrasto dele.
O crime teria acontecido em novembro de 2025 a bordo de um navio da Carnival, enquanto a embarcação seguia para Miami. De acordo com investigadores, a vítima foi asfixiada e encontrada sem vítima dentro da cabine que dividia com outros adolescentes, os filhos da madrasta dela. Inicialmente, o caso era tratado na Justiça Juvenil, mas agora foi transferido para julgamento como adulto devido à gravidade das acusações. Se ele for condenado, pode pegar prisão perpétua. E um diretor de um acampamento para crianças e adolescentes foi preso em Orlando após uma operação contra crimes de exploração de menores online. Segundo a polícia, Terrence Perkins, de 39 anos, teria conversado com um agente disfarçado, acreditando ser uma menina de 14 anos, e marcado o encontro. A investigação durou 13 dias. O suspeito foi preso ao chegar ao local combinado, no condado de Orange. Durante o depoimento, ele admitiu que teria agido de forma inapropriada com a menina. Perkins foi demitido e responde por várias acusações. A polícia investiga se há outras possíveis vítimas. E vários alunos ficaram feridos após um ônibus escolar ser atingido por uma caminhonete no condado de Marion. Segundo a patrulha rodoviária, o acidente aconteceu na manhã de segunda-feira, quando o ônibus parou para pegar estudantes. Uma caminhonete não conseguiu parar e atingiu a traseira do veículo. O motorista fugiu do local. O ônibus transportava 54 alunos da Belleville High School. Entre 5 e 9 estudantes foram levados ao hospital com ferimentos leves. A polícia procura pelo veículo, descrito como branco, com detalhes em azul e laranja. E um candidato ao governo da Flórida foi preso após ser acusado de agredir os próprios pais dentro de casa. As imagens das câmeras corporais dos policiais mostram o momento da prisão em Palm Bay. O candidato ao governo da Flórida, Kevin Sichowski, de 46 anos, fazia declarações confusas e negava o crime. Segundo as autoridades, ele teria atacado os próprios pais usando uma bengala em um celular. A polícia foi chamada na sexta-feira após relatos de ameaças de morte contra os familiares e até contra os agentes. Eles resgataram as vítimas que estavam escondidas dentro da casa e prenderam um homem no local. Sichowski responde por várias acusações, incluindo agressão agravada, violência contra idosos e obstrução de justiça. Após a prisão, o suspeito foi colocado sob a Baker Act, medida utilizada em casos de possível crise mental. O caso segue em investigação. Em 2024, o candidato também foi preso por violência doméstica. O caso envolvendo o ex-deputado Alexandre Ramagem segue repercutindo após a prisão na Flórida. Agora o processo entra na fase de definições sobre a situação imigratória e uma possível extradição ou deportação para o Brasil. A prisão de Alexandre Ramagem foi destaque internacional. O caso foi noticiado por veículos como BBC, The Guardian, The Washington Post, Al Jazeera e Reuters. Eles enfatizam a fuga do Brasil antes da condenação pelo Supremo Tribunal Federal, o STF. As notícias também abordam o caráter migratório da prisão nos Estados Unidos e a incerteza sobre os próximos passos do processo, incluindo a possível extradição. Ramagem foi preso em Orlando na segunda-feira durante uma abordagem do Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE. Segundo as autoridades, ele foi interceptado em via pública e teve a situação migratória avaliada. De acordo com a Polícia Federal, a prisão foi resultado de uma cooperação entre as autoridades brasileiras e americanas. O ex-deputado federal entrou nos Estados Unidos em setembro do ano passado com visto de turista e estaria fora de status. Ele vivia em uma casa de 5 quartos com a família em Orlando, avaliada em $800 mil, enquanto era alvo de investigações no Brasil. Ramagem foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 16 anos de prisão por crimes como organização criminosa e tentativa de golpe de Estado. Ele é considerado foragido da justiça brasileira. Com a prisão, Ramagem está sob custódia das autoridades americanas e o caso segue para análise de extradição ou deportação, a depender do processo migratório e do pedido formal do Brasil. O governo dos Estados Unidos divulgou a chamada mugshot do ex-deputado Alexandre Ramagem.
já sob custódia do ICE. A imagem aparece no site oficial da imigração com dados pessoais e o local da detenção. Ramagem foi preso em Orlando por questões imigratórias e já está em uma cela separada. O nome dele, inclusive, já consta no sistema de detentos, com status que pode indiciar transferência. As autoridades brasileiras acompanham o caso, enquanto os Estados Unidos avaliam os próximos passos, incluindo uma possível deportação. O turismo em Cuba está em colapso. A falta de combustível e energia, agravada por sanções dos Estados Unidos, esvaziou destinos como o Pântano de Zapata. Na orla da Praia Larga, em Cuba, a casa de aluguel de Manuela Arencibia Baez está vazia. O setor turístico da ilha secou, junto com o combustível e a eletricidade, em meio a um bloqueio energético dos Estados Unidos. Todos os anos, centenas de milhares de turistas costumavam visitar o Pântano de Zapata, um dos principais polos de ecoturismo de Cuba. Mas agora, diz Arencibia, ela perdeu a conta das reservas canceladas, mesmo depois de a família ter investido pesado em painéis solares que ajudam a manter o negócio funcionando durante os apagões. Optamos pela alternativa de comprar os painéis solares, que são muito caros, as baterias e todos os conversores. E mesmo assim, os turistas cancelaram por causa dessa questão. Um tema que pesou muito é o combustível, que não há combustível. A escassez significa não conseguir transportar clientes até o Parque Nacional da região ou levá-los para mergulhar em suas águas famosas pela transparência. A proprietária afirma que isso também significa que turistas que já estão no país não conseguem encontrar um táxi com gasolina suficiente para fazer a viagem de 2 horas ao sudeste de Havana. Dados oficiais mostram que as chegadas internacionais a Cuba despencaram 56% em fevereiro em relação ao ano anterior. A ilha sofre com escassez há décadas, prejudicada por sua economia estatal e por um embargo comercial dos Estados Unidos que remonta à Guerra Fria. Mas desta vez é pior, diz Jorge Alberto Brito Echevarria, que vende chapéus na região. Muito mal, muito mal. Há muitos problemas, e os problemas afetam todo mundo. E em um lugar turístico como este, muito mais, porque do turismo vive todo mundo. Com a falta de turismo, o povoado está zerado. A eletricidade agora fica cortada por 22 horas todos os dias. A água está escassa em muitas áreas, e os serviços médicos são ainda mais difíceis de acessar. Apesar das dificuldades, ainda há alguns estrangeiros que se arriscam a viajar para a região, como a norte-americana Blair Andrews, visitante habitual que voltou para fazer mais um mergulho na bela Baía dos Porcos. Espero sinceramente que os políticos cheguem a um acordo e encontrem algum tipo de compromisso que funcione para todos. Porque acho incrivelmente importante que os turistas retornem a Cuba, não apenas para apoiar as pessoas daqui, mas porque este é um lugar lindo que as pessoas deveriam poder conhecer. No próximo bloco, Colômbia anuncia um plano urgente para conter a população de hipopótamos deixados por Pablo Escobar. Chegou a hora que você esperava no Seabra Foods. Agora, no Seabra Foods, você ganha mesmo. Cada compra vira ponto. Ponto vira desconto na hora. Só digitar o celular. Pronto, cupom na hora. Cadastre-se no caixa e já resgate seus cupons ou acesse Seabra Foods Rewards e prepare suas ofertas para a próxima visita. Seabra Foods Rewards, seu programa de pontos, sua economia de verdade. Quando o assunto é importação e distribuição de alimentos, a escolha certa tem nome: Triunfo Foods. Uma empresa forte, estruturada e preparada para atender supermercados e restaurantes, com agilidade, variedade e qualidade garantida. Portfólio completo, logística eficiente e centros de distribuição estratégicos que fazem o produto chegar rápido, no prazo e com padrão elevado. Triunfo Foods. Força no mercado, confiança na entrega e crescimento para o seu negócio. A Colômbia anunciou um plano para conter a população de hipopótamos deixados por Pablo Escobar.
A Colômbia iniciará no segundo semestre deste ano um plano para controlar a população exótica e invasora de hipopótamos em seu território. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Irene Vélez, um passo inicial incluirá a eutanásia de cerca de 80 exemplares. O país sul-americano abriga atualmente cerca de 200 hipopótamos em uma ampla região central próxima ao Rio Madalena. A ministra avalia que, se medidas de controle não forem adotadas, este número pode aumentar para 500 em 2030 e até 1.000 em 2035. Neste momento, as ações são indispensáveis para poder cuidar de nossos ecossistemas, de nossas espécies nativas e naturais. Em entrevista coletiva, Vélez explicou que o crescimento populacional ameaça espécies como a tartaruga de rio e os peixes-boi, além de provocar a contaminação das águas. Quase 2 milhões de dólares serão destinados ao programa, que também inclui medidas complementares como o confinamento e o remanejamento. Os primeiros 4 hipopótamos chegaram à Colômbia na década de 1980, importados de forma ilegal pelo narcotraficante Pablo Escobar. O chefe do cartel de Medellín estabeleceu um zoológico em uma de suas propriedades. Desde então, a população começou a crescer sem controle, apesar de alguns esforços de uma autoridade ambiental do departamento de Antioquia. Devido ao cruzamento entre indivíduos da mesma família, os animais apresentam deficiências genéticas. Isso reduziu o interesse de algumas instituições em recebê-los, segundo o Ministério do Meio Ambiente. Israel parou por 2 minutos nesta terça-feira com sirenes em todo o país no Dia da Memória do Holocausto. Durante 2 minutos na manhã desta terça-feira, sirenes ecoaram em Israel. Elas foram o sinal para que as pessoas no país parassem por um momento em memória dos 6 milhões de judeus assassinados pelos nazistas. Em Tel Aviv, entre outros locais, israelenses desceram de seus carros para se unir à lembrança do Holocausto. Antes disso, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia visitado o memorial Yad Vashem, em Jerusalém. A cerimônia foi gravada previamente e exibida na segunda-feira. Na ocasião, o premier traçou paralelos com a situação atual. Fiz uma promessa. Não permitiremos que o Irã desenvolva armas nucleares. E como primeiro-ministro de Israel, prometi que não haverá outro holocausto. Neste ano, colocamos essa promessa em prática. Desferimos o golpe mais duro da história contra o regime de terror iraniano. Desde 1951, Israel celebra este dia, conhecido como Yom HaShoah. Ainda no domingo, o premier israelense havia se reunido com sobreviventes do Holocausto em Jerusalém. O grande bazar de Teherã volta a abrir após semanas de tensão entre Estados Unidos e Irã. Artesãos de tapetes persas retomam o trabalho, mesmo diante da incerteza sobre um cessar-fogo. No histórico Grande Bazar de Teherã, as lojas estão abrindo novamente em meio a um frágil cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. No fundo do mercado, o especialista em reparos, Said Mohammadi, começa a trabalhar em um dos famosos tapetes persas. Ele diz que os trabalhadores retornaram à loja no subsolo apenas recentemente, com o cenário ainda incerto. Nessas condições de guerra, ficamos fechados por cerca de 2 meses e só há 5 ou 6 dias voltamos. Agora confiamos em Deus e veremos o que acontece daqui para frente. Haverá paz ou não? Veremos como ficarão as condições do mercado. Se Deus quiser, vai melhorar. Um comerciante de tapeçaria diz que os negócios estão sendo retomados aos poucos e que alguns embarques para a Europa são realizados por via terrestre. Em uma pequena loja no segundo andar de um beco, Mohammad Agarrey trabalha na restauração da cor de um tapete. Ele afirma que precisa garantir o sustento, apesar dos perigos da guerra. Viemos trabalhar. Mesmo que a guerra se intensifique, não temos escolha por causa do nosso sustento. As pessoas precisam ter algum meio de sobrevivência. A vida ficou difícil. No subsolo, Mohammad ecoa o sentimento de insegurança em relação à própria subsistência. A situação é difícil. Não estávamos trabalhando e não tínhamos renda. Nosso ganho vem apenas do trabalho. Em qualquer dia em que você não trabalha, não há rendimento algum. Até agora não enfrentamos problemas graves. Se isso não continuar, graças a Deus, as coisas têm sido administráveis. Mas, após o fracasso das negociações entre Estados Unidos e Irã no fim de semana, ninguém sabe quanto tempo esse relativo período de calma vai durar. A mídia estrangeira no Irã
opera sob diretrizes definidas pelo Ministério da Cultura e Orientação Islâmica, que regula a atividade da imprensa e as permissões. O Union Berlin fez história no futebol alemão. Após a saída do técnico, Marie-Louise Eta assume o time principal e se torna a primeira mulher a comandar uma equipe masculina na Bundesliga. O clube alemão Union Berlin está fazendo história. Após a demissão do técnico Steffen Baumgart, Marie-Louise Eta foi promovida das divisões de base para assumir o time principal. Com isso, ela se torna a primeira mulher a ocupar o posto de treinadora de um clube da Liga Alemã de Futebol Masculino. Horst Held é o diretor-geral de futebol do Union Berlin. Segundo ele, Eta está pronta para assumir imediatamente o comando técnico e ficou feliz com a confiança depositada nela. A direção acredita que ela seja capaz de conduzir a equipe nos jogos restantes da temporada e conquistar os pontos necessários para garantir a permanência na primeira divisão. É a consequência lógica. Se decidimos concluir a temporada internamente, então está claro. Ela cumpre o papel de treinadora-chefe, função que exerceu no Sub-19, onde fez uma excelente campanha. Portanto, já desempenhou essa função e tem experiência. Outro ponto positivo, naturalmente, é que todos nós a conhecemos e ela conhece a todos. Trabalhou com muitos aqui. E não é preciso mostrar o caminho, pois ela conhece tudo. O estádio, a atmosfera, as pessoas e, sobretudo, conhece também, como eu disse, os jogadores. Originalmente, estava planejado que Eta assumisse o time feminino do Union na próxima temporada da Bundesliga. Entretanto, o dirigente não descartou que ela continue comandando o time masculino, mesmo após as 5 rodadas restantes. Na Califórnia, na costa de San Diego, imagens inéditas mostram o momento em que a escotilha da cápsula Orion da missão Artemis II é aberta após o pouso no Pacífico. A equipe de resgate recebe os astronautas sob aplausos, marcando o fim de quase 10 dias no espaço, na primeira missão tripulada ao redor da Lua em mais de 50 anos. E esta edição do Brasil News fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e tenham todos uma boa noite.